Olá, muito bom dia. Em nome da Igreja Batista Regular Ebenezer, nós agradecemos a todos vocês que nos ouvem em nossos devocionais semanais. Hoje nosso tema é Testemunho de Cristo. Rejeita ou aceita? É uma pergunta. Texto bíblico, 1 João capítulo 5, versículos de 9 a 12, que vai nos dizer o seguinte: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A palavra de Deus diz nesse texto, no versículo 9, que se nós recebemos o testemunho de homens, que por mais verdadeiros que sejam, são pessoas falhas, portanto sujeitos ao erro, mesmo assim acreditamos em seus testemunhos. Estamos constantemente agindo com a crença de que o que os outros dizem é verdade. O que diz os membros de nossas famílias, nossos amigos ou vizinhos, cremos ser verdadeira. Na verdade, nem estamos acostumados a questioná-lo, a menos que tenhamos motivos para suspeitar que é falso. Agora, se cremos em pessoas que podem falhar, muito mais então devemos aceitar o testemunho de Deus, o Pai, que é infalível, é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses. Porque o testemunho de Deus Pai é a base do testemunho da Palavra de Deus e do Espírito Santo. No versículo 10 diz: aquele que crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Jesus Cristo é o fundamento para a alma de qualquer indivíduo. Existe a convicção da mais profunda verdade de que Jesus é o Filho de Deus. Ele é a manifestação de Deus na terra, com todo o poder de Deus. Ele mostrou que é Filho de Deus quando andava na terra, fazendo milagres e ensinando com autoridade. Há evidências derivadas do fato de que a alma encontra paz acreditando nele. A sequência do versículo 10 diz que aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso. Agora escute bem o que eu vou lhe falar. Chamar Deus de mentiroso é possível? O texto diz que sim. Deus é chamado de mentiroso quando alguém se mantém disposto a não crer em Jesus. Acusar Deus de mentiroso não é só um ato de incredulidade, é uma grande blasfêmia. Não crer em Jesus não é algo espiritualmente insignificante. Eu digo a você que é um mega pecado ou um grande pecado, como vocês queiram. Pois afronta o caráter e o testemunho que Deus dá sobre seu Filho. Duvidar ou negar isso é rejeitar o próprio Deus. A incredulidade não é uma doença.
É um suicídio espiritual. Versículo 11 diz que Deus nos deu a vida eterna. Isso quer nos dizer que Deus nos forneceu, por meio do Salvador, os meios para obter a vida eterna. E esta vida está no seu Filho, é o que diz na sequência. É estimada nele, ou deve ser obtida através dele. João 11:25 diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que quer nos dizer esse versículo na prática? Que aqueles que têm Cristo vai passar pela morte física, mas jamais sofrerá a morte espiritual. Essa é aquela morte que o homem deve temer, que Jesus disse certa vez: não temais o homem que pode matar o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. A morte espiritual é o banimento da alma da presença de Deus. Quem crê em Cristo não vai passar pela morte espiritual. Versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Este é o sentido de todo o testemunho que Deus já deu sobre o assunto da salvação. Aquele que crê no Senhor Jesus já tem em sua alma os elementos da vida eterna e certamente obterá a salvação. João 17:3 diz: E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Agora a parte final é danosa para quem rejeita. E aquele que não tem um Filho de Deus não tem a vida. Aquele que não crê em Jesus não alcançará a vida eterna. João 3,36 diz: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu finalizo com uma pergunta: qual será a sua decisão depois do que você ouviu? Você crê que Jesus é o Salvador ou vai continuar rebelde contra a palavra de Deus? A decisão é sua, aceitar ou rejeitar. Vamos orar. Obrigado, Jesus, porque temos crido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cremos na Tua morte na cruz para a remissão de nossos pecados. E cremos também na Tua ressurreição, que resultou na vitória sobre a morte. Cremos que somente o Senhor Jesus tem poder para conceder a salvação para todo aquele que crê. Eu oro em nome de Jesus. Amém.